Só quem mexe com restaurante ou quem mexeu com restaurante, se envolveu na operação, tem noção do mundo que é e do nível de conhecimento que você tem que ter para ser gestor ou dono de um empreendimento de restaurante. Você tem que ter conhecimento de gastronomia, de economia, de administração, gestão de pessoas, segurança alimentar, extremamente complexo. Sejam muito bem-vindos a mais um Rolê e Receita. Eu sou o JP e estou aqui na Prod Cumaru. Se você ainda não conhece a Prod Cumaru, já entra no YouTube aí, nas redes sociais e acessa nossas redes, que tem muito conteúdo bacana. Hoje na minha mesa aqui, um dos cozinheiros mais tradicionais de Brasília, que fez muito parte da gastronomia brasiliense e também da culinária árabe aqui em Brasília. Meu amigo Léo Amu. É um prazer ter você aqui comigo. Obrigado, JP. É isso. Ele mesmo está aqui. Léo, a gente tem um programa aqui bem descontraído, então assim, é mais um bate-papo mesmo, a gente vai prosear bastante aqui, mas eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho, né? A gente sabe que você é zootecnista, né? Começou com essa parte daí da zootecnia e depois entrou para o mundo da charcutaria, né? Mas antes disso teve muita coisa, né? Antes disso tem muita história, JP. Não dá para contar tudo num capítulo só, a gente tem que ir aos poucos. Você Mas é natural de onde? Eu sou natural de Formosa. Uhum. Quer dizer, é Brasília que veio para o nosso quintal, a gente já estava aqui quando Brasília chegou, né? E sou descendente de árabes e muito ligado à gastronomia desde sempre. Papai era cozinheiro, mamãe também mamãe era banqueteira. Então, a gente foi criado dentro de um ambiente de cozinha e assim nós vivemos a vida toda. Uhum. Né? Mas a minha ida para a cozinha como cozinheiro, ela remonta ao tempo de faculdade. Eu estudava em Uberaba, fazíamos faculdade em Uberaba, e eu tinha um companheiro de república, um companheiro de quarto na república, que tocava violão, e tocava violão muito bem. E ele tinha sempre o violão que ele usava e mais um violão. E ele tentava me ensinar, e eu nunca conseguia aprender a fazer o dó nem o ré com o bendito violão. Mas adorava boemia, adorávamos fazer serenata. Naquele tempo se fazia muita serenata ainda. Não sei hoje em dia como é que os estudantes fazem, mas naquele tempo a gente saía... Quando não gostava, jogava um balde de água Não, gelada. mas nunca teve isso. Ou isso é coisa de novela? Não, isso é coisa de novela, porque a gente sempre... quando não gostava, não abria a janela. Ah, o código era esse. O código era esse. Quando não gostava, não abria a janela, mas você sempre abria a janela, aí você namorava um pouquinho, às vezes abriam a porta da República, você entrava e acabava amanhecendo ali no bate-papo e na farra. Sim. Né? E a gente saía, então, para fazer serenata, e ele carregando um violão e eu carregando outro violão. Só que eu era um zero à esquerda com o violão. Então eu ficava de costa, fazendo de conta que tocava, e ele tocava por nós dois, a gente cantava e estava tudo bem. É igual quando você tem o videogame, dá o controle sem ligar para o irmão mais novo, Isso, né? mais ou menos isso. Tá? Mas funcionava. Sim. Até o dia que, de repente, o pessoal que nós fizemos serenata na República de Meninas da Odontologia, chamaram a gente para uma festa no sábado, na casa. E nós fomos. Eu não podia ficar Ele com violão começou a tocar na sala e tal, aquela coisa toda, e eu não podia ficar na sala, porque senão iam descobrir... Se alguém pedisse para tocar uma música ou outra ali... Iam descobrir que eu não sabia nada. Aí eu peguei e corri para a cozinha. Deixa eu me ambientar aqui aonde... Festa de república de estudante, você tendo uma pessoa que toca violão e um que faz a galinhada, a festa está feita. Lá na sua república era você que cozinhava? Não, mas eu... Né? E aí eu tive que correr para a cozinha para fazer a galinhada. Aí eu achei um cantinho para mim nas festas,
que me garantia que não precisava tocar violão. E o povo achava bom, né? Porque a comida vinha de primeira, né? E aí eu comecei. Sim. E depois... E aí você estudou em Uberaba e depois voltou para Brasília. Isso, eu fui para Uberaba em 77 e passei em 2 vestibulares lá. Eu fiz engenharia civil e zootecnia. Tudo a ver uma coisa com a outra, né? Tudo. Engenharia civil eu estudei durante 4 anos e quase 4 anos e meio, Uhum. mas eu não gostava do curso. Na verdade, eu detestava. E aí, até o dia que eu resolvi que eu não queria fazer engenharia, aí abandonei a faculdade de engenharia e comecei a zootecnia. Alguns dizem que foi truque meu para poder ficar mais 4 anos fora de casa. Dizem por aí. Né? Dizem por aí que foi um truque para mais 4 anos fora de casa. E acabei me formando em zootecnia e vindo trabalhar em Brasília. Sim. Aí aqui você trabalhou na área. Sempre na área. Eu, logo que vim para Brasília, eu fui trabalhar em cooperativa de produtor de leite. Uhum. Depois eu fui professor do colégio agrícola durante 10 anos lá em Planaltina. E isso, a comida caipira, acaba que junta essas duas coisas, né? Porque você tá ali na zootecnia, mas você mexe com leite, você mexe com várias coisas ali. É isso. Eu tinha o berço, a origem da cozinha caipira, da cozinha árabe, que estava inserido no nosso núcleo familiar. Sim. Né? E trouxe a bagagem do conhecimento técnico que me obrigava a ir para o campo. Uhum. Tá? E no campo eu comecei a, como eu sempre gostei de gastronomia, eu comecei a aproveitar o meu período de campo, não só na minha fazenda, mas nas fazendas por onde trabalhei, por onde passei, aproveitei para adquirir conhecimentos tradicionais. Né? Uhum. E assim eu recomecei a produzir uma coisa que estava caindo no esquecimento, que era a carne de lata. Sim. Né? E a linguiça caipira. Foi os dois primeiros. Meus 2 primeiros passos foram em cima Sim. disso. Né? E isso é de uma época que realmente assim, a modernidade estava chegando na gastronomia e o povo estava esquecendo das raízes, né? Ainda Exatamente. não tinha tanta assim, acesso à internet, essas coisas. JP, Então, assim, não, olha só, vamos tentar temporizar um pouco. tá. Tá? Você está falando de internet. Internet é coisa muito recente, Sim. relativamente recente. Tá? A gente está falando aqui de 30, talvez 40 anos atrás. Uhum. Tá? 40 anos atrás não tinha internet nenhuma. Celular, nada dessas 30 coisas. anos Né? atrás, 30 e poucos anos atrás, aí começou o telefone celular. Sim. E era um tijolo de um telefone Só celular. tinha quem comprar a linha, né? Não, era um Motorola que você tinha, era desse tamanho, um aparelho imenso que você tinha que carregar, era uma coisa incômoda, sabe? Caríssimo, né? Para ligar, tanto para você tudo. recebia ligação, você pagava, não era Pra isso? tudo, sabe? Então, assim, Brasília, vamos considerar que nós abrimos um restaurante, o Lagache aqui em Brasília. Um O restaurante... Lagache foi o primeiro restaurante árabe, vamos dizer, de Brasília? Não foi o primeiro, mas foi o primeiro que fez sucesso. Sim. Tá? Nós abrimos em 86 o Lagache. Sim. No mesmo ano em que o Francisco abriu o Dom Francisco na 402 Sul. Só que nós abrimos no começo do ano, ele abriu mais no final do ano, mas foi na mesma época. E naquele tempo Brasília não tinha nenhuma escola de gastronomia, nenhum curso técnico. Quando muito, o Senac tinha um curso para garçom, e só. Cozinheiro era quando você tinha alguém que era demitido de algum hotel, que eram cozinheiros
formados normalmente E que em tinha uma Águas de experiência Lindóia. mais... Não, mas tinha uma escola de gastronomia Sim. em Água de São Pedro, se não me Uhum. engano, é Água de São Pedro, Sim. que tinha uma escola de hotelaria. Uhum. Então, Grocotó em Barbacena, né? todos os cozinheiros vinham dessa região para cá. Então, eventualmente, quando saíam de algum hotel, você tinha um cozinheiro. Do contrário, você tinha a cozinha montada pelo núcleo familiar e com as empregadas das nossas casas. Sim. Então, o Lagache, quando começou, era minha mãe, eu, minha irmã e 2 empregadas da casa da minha mãe, que faziam a nossa comida árabe de todo dia. Uhum. Que já era uma costume ali da família mesmo, né? Isso. Então, assim, você não tinha mão de obra, você se tornava cozinheiro por necessidade. Chefe de cozinha, a gente virou chefe de cozinha porque era chefe de brigada, você era Uhum. obrigado. Tinha que comandar você ali, tinha que né? comandar e não Organizar, tinha senão o treino jeito. não funcionava, né? Não tinha jeito, você tinha que fazer. Tá? Isso há E aí, qual que era 40 anos atrás. que era assim, o carro-chefe do Lagache, assim? O que era o que mais fazia sucesso? Ah, a gente tinha, Desculpa. nada, claro, a gente tinha os pratos tradicionais da culinária árabe, o quibe, o esfirras, etc. Mas o carro-chefe do Lagache sempre foi o cordeiro. Tá? E como a gente não tinha fornecedores, eu passei a criar os cordeiros na fazenda. Uhum. Eu tinha um criatório de ovelhas e eu fazia o abate dos cordeiros e trazia para o restaurante. Então era o que a galera sabia, assim, que era o diferencial, né? Até hoje, passados 40 anos, a referência que as pessoas têm do Lagache é que tinha um carneiro que era uma coisa excepcional, era um prato excepcional. E ele era, assim, geralmente quando a gente vê o carneiro servido, principalmente em churrascaria e tudo, né? O povo tem aquele clichê, né? De servir com geleia de menta, né? Com, assim, uma É coisa isso, mais que comercial, né? a geleia de menta é um acessório que vem com o carneiro, que vem da Inglaterra, é um hábito inglês. Oh, que legal. Tá? Ah, na Inglaterra, o hábito de consumo do carneiro é de consumo da ovelha velha ou do carneiro velho. Porque primeiro eles fazem a retirada da lã desse animal e quando o animal vai para descarte é que ele é Aproveitado da carne. aproveitado para carne. Tá? Também era assim no Rio Grande do Sul. Sim. Tá? Historicamente era assim no Rio Grande do Sul. Então, os gaúchos antigos, tradicionais, só comiam ovelha velha, não comiam cordeiro. E a gente, então, começou a ensinar as pessoas o consumo do cordeiro, que dispensava a geleia de menta, tá? Porque é uma carne tenra, uma carne saborosa, uma carne interessante. Ah, então a geleia de menta, por esse fato de ser da ovelha velha, ele veio meio que para camuflar um pouco É ali isso. essa questão da carne ser... Aquele gosto mais acentuado, adocicado da carne de ovelha e da carne mais dura. Então, com isso, introduziram a geleia de menta, que acabou vindo, caindo no gosto popular, como geleia, etc., para acompanhar carneiro, mas ela surge por isso. Ela vem Ela vem dessa história, né? dessa história, desse formato. E aí lá servia esse cordeiro com o quê? A gente tinha três pratos de cordeiro. Nós tínhamos um arroz com carneiro desfiado. Nós tínhamos o carneiro à moda marroquina, que era um carneiro assado e depois desfiado e temperado com cebola e nozes, que era um prato que é extremamente saboroso e fantástico, assim, que agrada muito as pessoas. E tínhamos o pernil de cordeiro. Foi o primeiro restaurante de Brasília a oferecer um pernil como prato único dentro para 4 pessoas. Tá?
E ele era servido acompanhado de um molho de romãs, que é um molho tradicional árabe. E aí, assim, o povo assim, a comunidade árabe de Brasília na época ficou louco, né? Porque era a única opção que tinha, assim, de raiz mesmo, assim, da Não, cultura. teve outros restaurantes em É. Brasília, antes da gente, e na época da gente, Uhum. tiveram outros restaurantes. Mas Isso o era que ano? Lagache, hein? Isso era 86, 6, 87, 87, por né? aí, quando começou. Sim. Né? Ah, tinha, já tinha aberto e fechado um restaurante chamado Aleph, Uhum. na rua do Distrital, que era Aleph em árabe é a letra A do alfabeto, Aleph. Tinha funcionado no hotel, no setor hoteleiro norte, da família do Gibran. Sim. Tá? Eles tinham um restaurante árabe na cobertura do hotel que era muito bom. Não sei se é muito antigo também, mas a gente teve aquele perto do Ceúbe aqui, o Maná, né? Mas o Manara vem bem depois. Hoje já vem bem depois, Muito né? depois. Sim. Muito depois. Tá? Que hoje é um bom restaurante, hoje é uma referência para mim de boa comida, é o Manara. Tá? O Manara tem uma comida muito boa. Então, o Maná, eu lembro que Ele funciona o pessoal hoje lá gostava na muito Sul. da xixa também, né? Ele funciona hoje lá na 513 Sul, 512 Sul. Sim. Ele tem um sistema de self-service, um sistema de buffet, com uma comida muito boa, muito bem feita. Mas o Lagache, ele na época, ele juntava uma série de fatores que diferenciavam. Ele era pequenininho. Uhum. Quando abriu, nós tínhamos 5 mesas apenas. Era uma lojinha aqui na Zanorte. Oferecíamos uma comida muito boa. Foi um restaurante que passou a ser frequentado pela classe política e pelos artistas que vinham à cidade, etc. Então, foi um restaurante que pegou por uma qualidade. Toda comida que é feita teve por assim, qualidade. com essa... Existia no Brasil uma revista que era Quatro Rodas, que era uma referência ao nosso guia Quatro Rodas de restaurantes. Uhum. Tá? E o Quatro Rodas ele tinha um sistema de identificar os restaurantes que já tinham sido visitados por eles e os que eram premiados por eles, com 1, 2 ou 3 estrelas. Nós tivemos 1 estrela durante 28 anos consecutivos. Então, assim, a gente teve estrela durante 28 anos, a gente foi considerado pela Quatro Rodas o 2º melhor árabe do Brasil na época. O Guia Quatro Rodas é o Guia Michelin do Brasil. Do Brasil, exatamente. Então, foi um restaurante que foi muito bem cotado e era um restaurante que era tocado pela família, éramos eu, minhas irmãs, minha isso, mãe. Né? Tinha meio que essa essência ali, né? Isso, exatamente. Então, isso a gente estava até conversando no último episódio aí com o professor Henrique Marques, a gente falando sobre essa questão da afetividade, né? De que, às vezes, o que a comida faz com a pessoa, além de alimentar, além de ser muito saborosa e tudo, mas quando você tem uma referência, né? Quando você come alguma coisa que volta às origens, que lembra a sua mãe, que lembra a comida de sua avó. É isso, e acho que para a gente, o grande elogio que a gente podia receber à época, a gente recebia dos clientes, assim, quando a pessoa comia o quibe ou comia uma esfirra e falava assim, nossa, eu lembrei da minha mãe. Pô, sabe... Isso não tem preço, não tem preço, não tem preço, tá? Porque a pessoa, quando ela chega a se remeter a lembrança à mãe ou à avó, ela está lembrando do colo, ela está lembrando da parte mais íntima da vida dela, da proximidade da mãe, da proximidade da avó, entendeu? Então, para a gente que é cozinheiro, era tudo de bom para ouvir esse tipo de elogio. Nossa, então, é bom, né? Quando você... da minha mãe, a pessoa come a sua comida, você chega a ver a expressão mudar do rosto, né? É isso, sabe?
é alimentar a alma, inclusive. Não é só o estômago, Sim. é a alma. Tá? Então, a cozinha afetiva, essa cozinha que a gente pratica, ela tem isso, sabe, de buscar a raiz. Quando a gente fala cozinha raiz, eu não estou falando só de ser raiz porque vem da roça. Uhum. É porque a grande maioria de nós, todos, viemos também da roça. Então, é raiz porque é a nossa raiz. Eu acho que traz assim, um pedacinho da identidade. Da identidade da né? família, ou da infância, ou do momento feliz, ou do momento alegre, enfim, é isso. E o que eu pratico hoje na SEASA, lá naquela banquinha que eu tenho na SEASA, é exatamente isso. Sabe, é a pessoa poder pegar um pedaço de linguiça, um pão com linguiça e comer e falar assim, nossa, lembrei do tempo que eu morava na fazenda, eu lembrei do meu avô, lembrei de minha tia. E é Eu importante preciso frisar trazer, que preciso pão com trazer linguiça meu mesmo, pai né? aqui, preciso trazer minha mãe, e trazem pai, trazem mãe e trazem os filhos. Ou seja, a família toda reúne de novo, né? Em Isso, em volta da torno comida. de uma comida É, tradicional. sim. Exatamente. É isso. E em que momento que, assim, aí teve o restaurante, mas que momento que a charcutaria entra ali como... Demora um pouco mais, É. porque em determinado momento eu me afasto do restaurante, Uhum. da sociedade, minha irmã fica com o restaurante, eu saio do negócio e fui para o serviço público. Fui trabalhar no Ministério da Ciência e Tecnologia. Uhum. Dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, trabalhei numa das áreas do Ministério que eu achei muito interessante durante o período que permaneci, que era a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social. Foi onde eu consegui, viajando pelo Brasil todo, manter contato com os núcleos das pequenas famílias do interior. Sabe? Mas o foco era a ciência, era inovação tecnológica, o começo da inovação tecnológica, o começo dos centros de inclusão digital que a gente começou a implantar Brasil afora, etc. Tá, então, a gente está falando aí de primeiro governo Lula, mais ou menos. Tá? Final do governo Fernando Henrique Cardoso e começo do primeiro governo Lula. Tá? Que é um tempo em que a gente faz uma redescoberta do interior do Brasil, levando inovação tecnológica, trazendo acesso à informação para essas pessoas, sabe? E todas as possibilidades que a inovação tecnológica trazia para os sistemas de produção. Com a tradição do... né? Tudo. Né? Fiquei por 9 anos no Ministério da Ciência e Tecnologia. Uhum. Depois eu saí do Ministério e fui para a Emater DF. Fui trabalhar na extensão rural. Que aí já era sua praia ali, né? Não, no Ministério também era minha praia. Porque... Como eu digo, na prática, sim, não, né? Na prática também. Deixa eu explicar. É porque no Ministério existia o Fundo Setorial do Agronegócio. Sim. Eu era o secretário-geral do fundo, então eu era responsável por todos os projetos de pesquisa do agronegócio no país. Passavam dentro do meu setor. Eu era o técnico que avaliava quais projetos seriam beneficiados com recursos para pesquisa. Sim. É uma responsabilidade grande, né? Grande. Mas me deu a oportunidade de conhecer todo o trabalho de pesquisa do agronegócio no país. Principalmente dos pequenos produtores. Dos pequenos, né? E dos grandes, de todos, de todo o trabalho da Embrapa, de todos os centros de pesquisa, das universidades. Enfim, nós tivemos momentos em que tivemos envolvidos em todo esse trabalho de pesquisa no país.
Junto a isso, junto ao CNPq, financiamento de pesquisa, a FINEP, financiador de estudos e projetos no Rio de Janeiro, enfim, os órgãos ligados ao Ministério. Sim. E quando eu saio do Ministério, eu vou para a Emater. E aí eu começo um trabalho de extensão rural, mas focado na agricultura do DF. Sim. Tá? Fiquei na Emater por outros 8 anos e meio, quase 9. E aí, nesse tempo você estava mais para esse lado de administrativo ali do que da cozinha mesmo? Não. Ou não? Não, nada administrativo. Nem estava mexendo com cozinha. Sim. Nesse tempo que eu fiquei no Ministério e na Emater, o foco era a zootecnia. Sim. Tá? Só que na Emater, em função do trabalho que eu tinha desenvolvido no Ministério e que eu estava, então, desenvolvendo na Emater, eu tinha comigo que eu tinha um entendimento de que a saída para os pequenos produtores tinha que passar necessariamente por agregação de valor à produção. Tá? Ou, traduzindo, agroindústria. Sim. Eu achava que os pequenos produtores tinham que passar pelo processo de agroindustrialização para agregar valor à produção e ter viabilidade econômica pela sua permanência no campo. Para conseguir escalonar com qualidade. Para conseguir escalonar com qualidade e trazer qualidade de vida para dentro de casa. Sim. Tá? E aí, quando eu me desligo da Emater, tá? No tempo que eu estive na Emater, eu auxiliei por um período o então presidente da SEASA, fiquei na assessoria da SEASA durante um período, e lá eu identifiquei que aquela feira, naquele tempo, estou falando de coisa de 10, 12 anos atrás, né? Naquele tempo, aquela feira da SEASA era uma feira que pulsava, que trazia vida, né? E eu, já naquela época, eu separei um cantinho na feira para mim. Uhum. Porque, como técnico da Emater e como produtor rural, como pequeno produtor rural, eu achava que eu tinha que passar também pelo processo de agregação de valor para ter viabilidade na minha fazenda. Sim, faz sentido. Tá, então, só fui juntando os palitinhos, juntando meu conhecimento, juntando minha base de conhecimento, de inovação tecnológica, de conhecimentos tradicionais, etc., de extensão, de conhecimento de cozinha, de agroindústria, e acabei montando na fazenda, então, uma pequena agroindústria onde eu comecei a produzir banha de porco, carne na lata, linguiça caipira, e etc. Né? Produtos defumados, etc. E eu precisava de um ponto de venda para isso. E foi esse pontinho na SEASA ali, aquela banquinha da SEASA que eu tenho No hoje. mesmo lugar até hoje. Hoje Lá estou há 15 anos, eu acho, 16 anos. Sim. No mesmo ponto. Naquela mesma esquina na mesma ali. esquininha. Mas eu não comecei vendendo sanduíche. Sim. Você começou vendendo os produtos. Eu comecei vendendo produto. Sim. Produzia na fazenda, trazia e vendia no sábado. Sim. A feira da Serra sempre funcionou só no sábado, né? Só no sábado, pela manhã. E aí, um belo dia, um cliente falou, mas eu quero experimentar, não tem como experimentar. Você está falando do produto, eu não conheço o produto. Uhum. Eu peguei e trouxe de casa uma chapinha doméstica e botei em cima do balcão para que esse cliente pudesse Fazer uma degustaçãozinha. fazer a degustaçãozinha, experimentar o produto. Uhum.
Comecei, um belo dia, esse mesmo cliente chegou com um pão. Ele mesmo trouxe o Ele pão? chegou com um pão e falou assim, eu queria comer essa linguiça, mas dentro do pão. Eu olhei para aquilo e falei, pô, mas se ele pode trazer um pão, eu também posso trazer pão para os outros. E como acontece até hoje, né? O povo leva as coisas lá e fala, Léo, quero isso aqui, com isso aqui, e a gente E a gente faz, faz lá, né? entendeu? E aí comecei, então, a fazer o meu pão com linguiça, Uhum. que eu faço até hoje, o pão com carne na lata, que é uma oportunidade que as pessoas, muita gente ouve falar de carne na lata, não sabe o que é, nunca experimentou. Uhum. E falando especificamente de carne da lata, só abrir um parênteses aqui, tem a história da carne da lata que era feita na lata mesmo e tudo por causa de todo um contexto da fazenda ali, né? E hoje você traz a carne de lata dentro do pote de plástico, né? E assim, você sentiu alguma preconceito da galera de falar assim ou você acha que foi só Nenhum, positivo? nenhum. E eu te explico o porquê de um e o porquê de outro. Para quem não conhece, eu queria que você começasse da história da carne de Então lata. vamos começar com a história da carne de lata. Por que chama carne na lata? Na verdade, antigamente, essa carne era mantida, feita, frita na banha e conservada dentro da banha, mas em barricas de madeira, que era uma coisa muito difícil de ser confeccionada, fazer barrica de madeira É antigamente e tipo aquele tal. tonelzinho que Tonelzinho, que o povo tonéis. faz Isso, envelhecimento tonéisinhos. de cachaça, esses trem. Isso. Tá, mas era uma coisa difícil de fazer, Uhum. né? E em algum momento do começo do século passado, começa a vir para o Brasil querosene de aviação. E o querosene de aviação vinha em latas de 18 litros. Tá? E vinha numa caixa com 2 latas. Olha só como é que são as coisas. A caixa vinha com 2 latas de 18 litros. Uma caixa de papelão. Não, uma caixa Ou de de madeira. madeira. De Uma caixa de madeira. madeira. Sim. O país passava por um momento de certa pobreza, certa, né, carência de tudo. Então, essa caixa que vinha com 2 latas chamava-se caixa K2. E passou a ser a caixa padrão de comercialização de produtos nas ceasas do Brasil inteiro. Caixa de tomate, caixa de pimentão. Hoje não, hoje as caixas estão sendo substituídas por caixas plásticas. Uhum. Mas era aquela uma caixa antiga de madeira, feira, que o povo de fazia feira, caixote e exatamente, tudo. aquela caixa de feira, tá, que cabe 22 quilos de tomate, cabe 18 quilos de pimentão, barará, barará, barará. Cada produto, ela Cada cabe produto um peso diferente, mas Sim. a caixa passou a ser o padrão Sim. de comercialização de hortifruti no país. Ó, que legal. E a lata, por ser de 18 litros, ela passou a ser medida para uso na roça. Então, as pessoas mais antigas, tá, tinham como referência medidas que era uma quarta, uma meia ou uma saca. Uma quarta equivalia a uma lata de 18 litros. Uma meia era 2 latas de 18 litros. Dá 36 litros. E uma inteira, uma saca, são 4 latas de 18 litros, que dá 72 litros, equivalente a 60 quilos de milho. Sim. Ou de arroz, ou de feijão, etc., ou de café. Sim. Então, a saca de café,
a saca de arroz, a saca de milho, era em função do volume das latas. Das 4 latas juntas. Das 4 latas, era medida. E aí tem uma correlação muito interessante. Uma outra medida que ainda prevalece no interior do Brasil, quando a gente fala interior de Minas, interior de Goiás, que é um carro, equivalente a um carro de boi. Então, um carro de milho. Era a medida do carro de boi. Um carro de milho de boi, ele cabe 40 balaios de milho com palha. Tá? Que debulhados... Não, eu para decorar isso aí, eu vou ter que assistir esse podcast 3 vezes, né? Porque você lembra cada detalhe, né? Mas eu vivo né? isso na roça, então, a gente sabe isso, disso né? todo dia. Então, um carro de milho dá 40 balaios de milho, tá? Que debulhados dão 10 sacas de milho. E o carro de boi, ele tem uma medida certa Tem medida ali também? certa para dar esse volume. Sim. Então não era só construir um carro, não. Tinha que construir ali ele é caber. construído para caber aquela quantidade. Então, é uma referência. Um carro de milho dá 40 sacas, 40 balaios, que equivale a 10 sacas de milho debulhadas. Que é o milho solto, já da Que é o espiga. milho solto da espiga, só o grão. Entendeu? Que dá 40 latas de milho. E cada lata 18 Cada litros. lata tem 18 litros. E tem uma outra referência na roça, chama-se tarefa. Cada lata equivale a uma tarefa. É a quantidade que um homem consegue produzir por dia de colheita. Por isso que chama tarefa, né? Chama tarefa, tarefa do dia. Então, tem uma correlação numérica e de volume. Então, até chegar na carne dentro da Até- lata, calma, tem muita nós coisa estamos ainda, chegando, né? nós estamos chegando primeiro na lata. Nem começamos a falar da carne ainda. Carne. Mas, aproveitando essas latas que serviam para medir, tá? Que originalmente vinham com querosene de aviação, tá? Então as pessoas passam a substituir a barrica de madeira pela lata. E aí tem o processo de cocção da carne do porco na banha e a fritura dela e a manutenção dela envolta em banha dentro da lata. Na lata, uma carne fica até 1 ano sem precisar ser refrigerada, se bem Que isso era preparada. importante também, né? Claro, Refrigeração na roça era não existia geladeira, então você tinha como manter a carne pronta. E uma carne, uma lata dessa colocada, e geralmente ficava no pé do fogão a lenha, então a banha ficava meio pastosa, meio líquida. A qualquer momento que chega uma pessoa na casa, seja um morador, seja um filho do morador, ou seja uma visita, a carne está pronta. É só tirar da lata e colocar na frigideira para aquecer. A banha derrete. A banha derrete, faz uma farofa ali e você tem uma refeição pronta para receber as pessoas. E com substância, né? Com substância. E por que assim, a carne de lata, ela é assim, tradicionalmente suína, né? A carne do gado de corte, a carne do boi, nunca entrou nesse balaio aí, não? Já. É? Eu já fiz para algumas fazendas aqui, por encomenda, vacas na lata. Mas culturalmente era o porco. Culturalmente, para os brasileiros, era o porco. Para os muçulmanos, é feito com carneiro, Sim. porque eles não comem carne suína.
Então, essa técnica, ela já Não, vem... a técnica né? é milenar. A Milenar, técnica já existe De conservação. desde a antiguidade, Desde que o mundo é mundo, né? desde que o mundo é mundo já existe isso. Tá? Isso Sim. não é uma coisa de brasileiro. Os árabes no deserto usam Não, a e carne de principalmente para carneiro viagem, desse né? O jeito. povo fazia as cavalgadas, levava a carne na carne de lata, né? Você está falando de cavalgada, vamos É, falar de comércio. sim. Né? Então, assim, a partir do estabelecimento das capitanias e quando começou o comércio dentro das capitanias hereditárias, tínhamos no país principalmente uma capitania que chamava-se Paulistânia, que ia do Paraná até o Pará. Nossa Senhora. Uma É tira. um chão bom, né? Chão bom, mas passava Paraná, São Uhum, Paulo, Goiás, hoje uhum. parte hoje Tocantins, e lá para cima. E um pedaço de Minas Gerais. Tá? E você vai descobrir, se você estudar um pouquinho de gastronomia, de história da gastronomia, você vai descobrir que os alimentos básicos, ou a comida básica, feita de formas diferentes, mas o alimento básico é o mesmo dentro da Paulistânia. Ou seja, os tropeiros que viajavam, que vinham do Paraná ou de São Paulo e que vinham aqui em Goiás buscar gado, vinham buscar gado em Formosa, vinham buscar gado em Pameri, Uhum. tá? Para levar para os frigoríficos, essas pessoas tinham que comer durante a viagem. Eles tinham carne seca, tinham queijo, tinham caça e tinha carne na lata. E tinha rapadura. Ou seja, eles tinham proteína, eles tinham gordura, Uhum. certo? Eles tinham uma ração completa e farinha. Então, eles tinham a base da alimentação é a mesma. Se você pegar no Paraná o barreado, Uhum. tá? Passar pelo interior de São Paulo, Você falou nos tropeiros aí, a gente sabe que o feijão tropeiro, ele é do interior de São Paulo, né? Mas Minas Gerais abraçou e falou, vem cá que eu sei fazer melhor que vocês, né? que é o mesmo feijão, que aqui em Goiás também é o Sim. mesmo feijão, sabe? Que é o feijão feito com carnes, com defumados, com Uhum. carne, com aparas de carne, com costelinha, com carne na lata, inclusive, e farinha. Sim. E de uma forma que a pessoa consegue carregar sem refrigeração, né? É isso, consegue carregar sem refrigeração e no transporte das cargas maiores ou das boiadas, tinham o carro, que seria o restaurante, Uhum. ele viaja antes das comitivas, Ah, que ele interessante. viaja na frente. Uhum. Tá? Por quê? Chega a carroça lá, faz a comida, deixa a comida pronta e segue viagem. Porque quando a turma chega para comer, a comida está pronta E eles já estão lá na e eles já frente. estão preparando a próxima, o próximo Sim. rancho. O barreado era isso, é uma comida feita e enterrada. Uma panela de barro enterrada. E é bom, viu? E é Nossa, bom, nossa é uma Senhora. maravilha, mas é isso, sabe? É a mesma É. comida, é a mesma coisa. Nessa faixa de considerada a capitania de Paulistânia, a base da alimentação é a mesma. A alimentação tropeira, vamos dizer assim. Uhum. Aí depois cada um deu seu pitaco ali e Depois cada acabou, um né? aí Jota, é porque depois vem a disponibilidade. Aí vem a origem, por exemplo. Vou te dar um exemplo rápido aqui. Uhum. Meu avô veio da Síria. Isso em 1900. E veio parar em Formosa.
com todos os hábitos árabes, ele teve que se adaptar à cozinha árabe dele, à disponibilidade dos ingredientes que Formosa dispunha. Goiano, né? Goiano. É. Certo? E meu avô era tropeiro, comerciante. Ele saía de Formosa com 2 carros de boi, ia em Catalão abastecer os carros. Chegava em Formosa, levava 30 dias de viagem para fazer isso. Hoje a gente faz em 3 horas. Em 2 horas, é. Ele levava 30 dias de viagem para ir a Catalão, abastecer os carros e trazer para Formosa. Chegando em Formosa, colocava a carga no lombo dos burros, dos cavalos, e com mais 2 ou 3 ajudantes, saía para o norte de Goiás, de fazenda em fazenda, fazendo comércio. E não recebia na hora que entregava. Ia anotando na caderneta, na fazenda de seu fulano, deixei tantas peças de tecido, tantas pá, tantos machados, tanto facão, tanto saco de sal, tanto bola de arame. E ia. Quando acabava a mercadoria, lá em cima, lá né? em cima, lá no norte do Tocantins, Porque passa ali também, nesse caminho de Catalão ali, passa o Triângulo Mineiro ali. não. Ele saía de Formosa, Sim. ia em Catalão, abastecia e voltava para Formosa. Ah, voltava para Formosa. Formosa era a base. Sim. E de Formosa ele ia para o norte. Arraias, e ia embora. Passando fazenda em fazenda. Anotando na cadernetinha. Quando acabava de vender toda a mercadoria, voltava pelo mesmo trajeto, recebendo. Ou seja, para não ter perigo de perder na viagem e não... ele recebia depois, até por questão de perder, de segurança. De lógica, de tudo. Segurança, de tudo. Porque senão ia chegar lá no topo com um bocado de dinheiro e ia ter que voltar. Dinheiro não havia. É, né? Gado, ouro, sabe? Recebia em ouro em pó ou em gado. Então, ia vendendo e depois voltava recebendo. E vinha juntando o rebanho, que recebia muito em gado. A palavra do homem valia muito naquela época, né? Vinha recebendo em gado e tal, trazia o gado, colocava o gado onde hoje é a minha fazenda, tá? Deixava o gado engordando, né? Ia para Formosa. Quando o gado estava em ponto de venda, De corte. de corte, ele saía tocando esse gado de Formosa, ia até Ipameri, e Pires do Rio. Por quê Ipameri? Porque tinha uma linha férrea que vinha de Barretos, Ribeirão Preto, até Ipameri, até Pires do Rio. E os compradores dos frigoríficos de São Paulo vinham para esse ponto. Ali ele vendia o gado, que era embarcado. Ali era o ponto O ponto do de comércio, embarque né? do comércio que embarcava o gado para São Paulo, para os frigoríficos de Barretos e de Ribeirão Preto. Certo? E ali ele pegava Isso mandava os boi vivos. mandava o boi vivo. Ali ele pegava o dinheiro, com esse dinheiro ele ia em Catalão, se abastecia novamente e voltava para Formosa. Nós estamos falando isso de 130 anos atrás. 120 anos atrás. Para fazer todo esse percurso, precisava de carregar alguma coisa que tivesse disponibilidade de proteína.
Que fosse substância, e que Substância. você conseguisse carregar sem estragar. Carne seca, rapadura, queijo curado e carne de porco na lata. É uma coisa boa, né? Pronto. O resto é parar na beira do rio e pegar um peixe, o resto era uma caça que encontrasse pelo caminho, mas o básico estava garantido. Uma fruta no meio do caminho. Uma né? fruta. Por que o porco e não o boi? Você me fez essa pergunta. Pela quantidade de carne produzida. Ah, interessante. Um porco, tá? Dá para uma família comer. E você consegue comer e guardar o restante. Um boi precisa de uma cidade quase para comer o boi. Tinha que juntar 10 famílias, né, para comer um boi, né? Exatamente. Então o porco ali, ele O era mais porco acessível para uma para quantidade um núcleo de pessoas. um núcleo de pessoas, legal. Exatamente. Menos carne. Não, e assim, a carne de suína, ela sempre foi mais em conta, né, que a carne bovina também, né, ou não? Sim, pela rapidez. Porque um porco, você, a partir do momento que nasce o leitão, até o abate, é de 6 meses. Um porco caipira. Certo? Um boi, 6 meses ele está mamando ainda. Ele vai levar mais 4 anos para acabar. 3 anos para acabar. Então até chegar no ponto de Até corte chegar ali. no ponto de corte de um boi, você já teve 6 gerações de porco. Sim. É isso. É. E essa história assim, hoje a gente, né, já tá muito mais, assim, os porcos hoje em dia comem melhor que nós, né? Mas Não só come, como vive melhor que nós. Um ambiente muito mais limpo, muito mais arrumado. Você entra numa granja hoje, porco mudou tanto de categoria que hoje você come sashimi de porco. sim. É, porque Come sempre teve esse porco estigma cru. com a carne de porco, né? Que não podia comer mal passada, Porque, né? e tinha razão para isso. A alimentação era Porque diferente, né? o porco era criado com sobra de comida. A gente chama de lavagem, a lavação das vasilhas. O resto de gordura do fundo das panelas, resto de comida de prato de todo O mundo. nome lavagem era dessa origem, Lavagem vem daí, da lavação das das vasilhas. vasilhas. Tá? E mais sobra de tudo, e mais fruta, e mais não sei o quê. Então, o porco era um animal alimentado de qualquer jeito, certo? E ele desenvolve, então, ovos de tênia. Tá? Então, quando a carne desse porco criado de qualquer jeito, sem vacina, sem medicamento, sem Alimentação vermífugo, com controlada. uma alimentação qualquer, tá? Ele desenvolve ovos de tênia, a cisticercose, tá? Que, depositada na carne, se ingeridas na carne mal passada, entra no organismo humano e desenvolve A mesma coisa que... o verme na cabeça, né, onde normalmente se estabelece o verme, tá? E leva as pessoas à loucura. É, como se fosse aquela história da vaca louca lá, né? Mais ou menos. Não, é outra coisa. outra história, é outra né? coisa. Tá? Mas daí vem a questão religiosa Sim. dos judeus, Dos muçulmanos. dos muçulmanos em relação à carne de porco, porque o consumo da carne de porco leva à loucura. Isso tem na passagem na Bíblia, inclusive. Ah, então a questão do muçulmano também não tem muito a ver com a questão do porco comer lavagem, do porco se escapar Sim, atrás, também, né? isso, mas é isso. E de trazer doença. E a doença era loucura. E como que é essa relação, assim? Porque como você veio de família síria, né? Mas nós somos de origem católica, é outra, É outra denominação, né? é outra pegada. Linha, né? Porque é uma questão bem complicada essa coisa
Né? Quando eu morei na África do Sul, eu tive o meu primeiro contato realmente Com os muçulmanos. com os muçulmanos na sua forma original, vamos dizer assim. Isso. E eu percebi que no comércio eles têm muito halal, né? Que é a comida que é preparada de acordo com as tradições e com os ingredientes, enfim, né? Isso. Tudo da questão ali do islamismo, vamos dizer assim. E aí, quando eu me deparei com aquilo no mundo moderno, eu morei na África em 2014, né? Então, assim, você chegava lá nos restaurantes e a plaquinha lá, ó, aqui a comida é halal e tal, não sei o que, bababá. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu tô aqui, quando eu fui para África eu tinha uns 30 anos. Então, assim, eu vivi 30 anos no Brasil e tinha, né, os muçulmanos no Brasil, né, tinha a comunidade e tudo. Eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, como é que esse povo come na rua? Porque lá, você vai lá, você tem um restaurante, tudo, não sei o quê, a pessoa identifica, né? Então, se a pessoa não sabe como é... Porque, ó, eu trabalhei num... Eu tinha um mercado lá que era... cada box era de um lugar. E aí eu fui trabalhar num restaurante que era de comida brasileira, porque a mulher era brasileira, casada com um tunisiano. E ela inventou lá de fazer uma feijoada de cordeiro. Em vez de usar o porco, usar Cordeiro. o cordeiro. E aí, beleza, o lamb, né? Aí usava lá, tudo fazia, aí a gente fazia coxinha, fazia outras coisas. Só que a câmara fria do espaço, como se fosse um mercado, vamos dizer assim, era coletiva. Então ele não quis continuar o restaurante porque os insumos dele eram armazenados na mesma geladeira que outras proteínas, enfim, carne de porco, um monte de coisa. E aí ele não quis continuar no mercado por causa dessa situação, porque ele não compartilhava com o negócio lá, é bem sério, né? Você não pode fazer nem na mesma panela, Sim. né, e tudo. Então, assim, aí eu Mas fiquei... aí é um princípio religioso, aí é uma outra nuance. Sim, é um outro Tá? papo, É, né? é outra história. Sim, mas eu fiquei pensando, gente, Não come na rua. não come na rua, né? O halal, ele come alimento halal feito em casa, E só pronto, produzido né? em casa. Porque o halal, o animal para ser sacrificado tem que ser virado para Meca, tá? Ele Uhum. não pode, ele tem que ser degolado, ele não pode ser abatido com tiro ou com marreta ou com não sei o que, ele tem que ser sangrado e tem que jorrar o sangue até esgotar. Então tem todo um Um procedimento, protocolo, um né? protocolo, tá? Que os frigoríficos halal, eles têm um como é que chama? Um líder religioso Uhum. que vai lá para fazer o abate. Não é um veterinário Ah, não pode ser qualquer. qualquer um. Não, 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 Além de não. tudo isso, ainda Além de tem a pessoa tudo, certa. tem que ter a pessoa certa que tem autoridade dentro da religião Uhum. para fazer aquele abate. Porque aí é um sacrifício, não é só um abate. Sim, Entendeu? entendi. Então é um outro entendimento sobre o alimento. Aí foge um pouquinho da nossa Sim. seara e vai para Não, era um só campo essa mais curiosidade, porque complexo eu um sabia que pouco. você sabia isso e eu achei interessante a gente tocar nesse E ponto. não é só na África do Sul, é na África Uhum. como um todo. No Sim, Senegal é desse jeito, a costa norte da África, que é dominada por povos árabes, todinha é desse jeito. Tudo é desse jeito. sim. Marrocos é desse jeito, Sim. Tunísia é desse jeito, tudo ali é desse jeito. É Você muito passeou complexo muito isso. por lá, né? Já andei por um Né? pedaço de chão por aí. Que você viu bacana nessas viagens suas, assim, que você pode contar para Eu vi nós? muita coisa interessante, eu vi muita coisa legal. Você lembra de alguma coisa que chamou atenção, assim? Me chamou a atenção no Marrocos, por exemplo, a gente comeu a gente não é só eu que estava no grupo que comi. As pessoas torcem um pouco o nariz e tal, porque era uma comida de rua, Ah, eu adoro. mas no meio do mercado, no meio da rua, um Uhum. buraco imenso, e os caras assando
o carneiro no buraco, mas no meio da rua, no meio da feira. Uma coisa espetacular. E o cara tira aquilo do espeto, tira aquele espeto de dentro do buraco imenso, põe em cima do balcão. Higiene, zero. Tá? A balança é uma balança daquelas com pesos de metal que você vai colocando em cima do prato, né? sabe? E ali ele vai dar mais ou menos o peso é aproximado pelo fiel da balança, entendeu? E ele vai descarnando. A carne adquire um ponto de cocção tal, assado nesse buraco, que o cara consegue desossar ela em cima do balcão com um simples movimento de mão. O osso sai todinho. E não é uma carne cozida, é uma carne assada. Sim. Tá? E aí ele... Ela chega ao ponto de desfiar igual a gente faz uma carne cozida, só que ela é uma carne assada. E aí ele pega essa carne, desossa e... E suculenta, Léo? Extremamente suculenta. É. Pesa ali na sua frente. E da balança ele abre um pão e coloca em cima do pão. Tipo um pão nã. E como se fosse um kebab, sabe? Só que ele te entrega aquele pão enrolado num pedaço num pedaço de papel qualquer lá, um papel pardo qualquer. E você que se vire com aquilo. Não tem faca, não tem guardanapo, não tem nada. Aquilo ali é para comer no meio da rua e as pessoas comem. E é uma coisa maravilhosa. Foi uma coisa espetacular que eu comi que eu não esqueço no Marrocos. É isso. Isso foi em Marrakech. Esse pão árabe também, né? Eu lembro que Pompita. tinha um... Eles chamavam de garlic naan. Aí tinha uma esfera dentro do forno, assim, e pegava a massa, assim, e colava dentro da pedra, assim, né? E daqui a pouco o negócio ia formando ali. Formando o pão. Ele tirava ali, pegava a carne assim, botava no papel, igual você falou, assim. Nossa, isso aí não tem... É uma coisa espetacular. Né? Então, assim, claro que existem padrões nossos de qualidade, padrões de higiene, etc. e tal. Para eles lá é o normal. É cultura, né? É cultural. Assim como na Índia, é Sim. cultural aquela comida feita, pega com a mão no meio da rua. Tá? É cultural, para eles é normal. É o normal. O nosso não, nós aqui exigimos nós somos mais americanizados. Vigilância sanitária só existe no Brasil, será? Não, existe no mundo inteiro, mas cada uma com um nível de exigência diferente. Sim, de acordo com a cultura também, né? De acordo com a cultura. Você está andando na Itália, por exemplo, para um caminhão para abastecer um restaurante, o cara joga uma peça de carne nas costas, entra e coloca ali dentro do restaurante a peça de carne. Aqui no Brasil, não. No Brasil, o caminhão tem que estar refrigerado. Claro que a gente tem outra condição de temperatura, mas a carne tem que estar refrigerada, tem que estar na temperatura tal. O cara que pega tem que estar uniformizado com plástico, com só não pode sei ser o quê. branca, não pode ser vermelha. Exatamente. Então, assim, é cultural. É umas coisas, né, que... É cultural. É excesso tem coisa de que faz zelo. sentido Tem e coisa tem... que faz sentido, tem coisa que é excesso de zelo, Sim. que a gente sabe que não há necessidade. Tá? E aí, essa carne é comercializada. O açougue, o cara na Europa, ele tem uma feira livre, ele pendura uma peça de carne na feira e vende ali na feira. E vai vendendo, né? Vai vendendo os pedaços. Aqui, se você fizer isso, você está no sal, você está preso. É. E assim, essa questão da feira, ela te trouxe um pouco dessa liberdade, né? De você poder fazer um negócio assim mais humano, vamos dizer assim, não tão... O JP, na verdade, quando eu decidi ir para a feira, é porque eu tinha tido na nossa experiência com restaurante e com as dificuldades que é a vida de restaurante. Só quem mexe com restaurante ou quem mexeu com restaurante, de verdade, se envolveu na operação, é que tem
noção do mundo que é e do nível de conhecimento que você tem que ter para ser gestor ou dono de um empreendimento de restaurante. Para o negócio funcionar, Para o né? negócio funcionar bem. Você tem que ter conhecimento de gastronomia, você tem que ter de economia, de administração, você tem que saber Gestão de gestão de pessoa. pessoas, você tem que saber de segurança alimentar, você tem que saber. O nosso Até universo de conhecimento. psicologia, né? Você tem que ter de psicologia, você tem que entender de processos analíticos, você tem que analisar mercado, você tem que entender de N fatores. Matemática que só. Matemática, física, química, reações, temperaturas. A parte da charcutaria é muito isso, né? Se você não souber fazer um trabalho responsável, você mata uma pessoa, né? É extremamente complexo. E aí eu volto na história da carne de lata. Sim. Por que eu fiz a opção de colocar minha carne numa vasilha plástica e não numa lata? Assim, eu acho que primeiro por causa do visual, né? Não é por causa do visual. Que fica muito mais bonito, né? Fica mais bonito, é mais interessante. Assim, dá até uma inclusive. cara. Eu não sei se é por Dá causa um outro aspecto e nosso, tal. da nossa cultura, igual a gente estava conversando agora, que o brasileiro tem muito isso, né? Eu lembro que o pessoal, assim, às vezes meus amigos do exterior, assim, falavam assim, mas tudo vocês pegam com guardanapo, velho. Nunca vi, vai comer um pão de queijo, tem que ter um guardanapo, não pode Isso. pegar no alimento, no né? alimento, exatamente. Então, assim, tem o aspecto visual, sim, e tal, mas não é por isso. É pelo seguinte, a lata para acondicionar alimentos, ela tem que ter sido recebido uma camada de estanho por dentro. Porque vinha óleo, né? Imagina. Então, assim, o alumínio só, Óleo não, querosene, né? Originalmente. o alumínio por si só da lata, tá? Ele é passível de criar ferrugem. Tá? O estanho é um protetor que reveste a lata. Se você pegar uma latinha de leite condensado, ou de qualquer latinha que você pegar, você vai ver que por dentro ela é dourada e não é prateada. Sim. É uma película de estanho que reveste a lata que vai receber alimentos. Por causa disso que a gente sempre foi orientada a nunca comprar no mercado nenhuma lata de ervilha, de milho, de Que sei o esteja que, amassada, né? Porque daí porque rompe essa película. rompe a película. Sim. Tá? Qual é o perigo dessa lata não revestida? É você desenvolver botulismo. Sim. Que é a mesma situação das conservas, né? Isso. O Clostridium botulinum, tá? Se ingerido pelo humano, pode levar à morte. Geralmente deixa sequelas sérias ou morte. Tá? Então, por uma questão de responsabilidade, tem muita gente que busca aí a latinha de tinta, porque é uma latinha que imita lata de alimento e etc e tal, para ter a carne na lata originalmente. Eu prefiro entregar a minha carne numa vasilha plástica. Melhor para transportar. Melhor para transportar. E me livra da responsabilidade, tá, de ter um problema de botulismo causado por mesmo uma que a embalagem. responsabilidade não seja mais sua, depois que você vendeu, depois que a pessoa A comprou, responsabilidade ainda é né? sua. Pois é, entendeu? Assim, você pensa que Você- você vendeu, o você- cara jogou dentro do carro, aí dentro do carro amassou, Não interessa, Entendeu? a responsabilidade ainda é sua. é isso, né? Sabe? A responsabilidade é de quem produz, não é de quem compra. Não, e outra coisa, você tem o plástico ali, você tem o reciclável também, né? Você Sim, tem, não. ainda ajuda o meio ambiente, né?
Tem uma série de vantagens, uma série de vantagens, tá? Eu fiz essa opção lá atrás. Hoje tem algumas outras indústrias começando a usar a mesma embalagem que eu, que é uma embalagem plástica com lacre. Uhum. Tá? Alguns preferem continuar vendendo na lata. Esses, uma hora dessas, vão ter um problema muito sério, porque essas latas que são usadas com carne hoje, elas não são estanhadas e são latas que As certamente... que tem hoje não são estanhadas? Não, não são. São latas produzidas para a indústria de tintas. Sim. Tá? Que Essas perigo, são hein? latas virgens, compradas virgens, porém Uhum. não são latas para a indústria alimentícia. São latas para a indústria de tintas e Porque se você for vernizes. comprar da indústria uma lata estanhada, é muito mais caro. Muito mais cara. Sim. Ainda tem essa questão, né? Essa Que é a você questão. ainda paga mais caro se você quiser fazer um trabalho que ainda pode correr o risco de estourar ali na hora de amassar um negócio, né? Porque às vezes uma amassadinha na lateral ali, no volume do trem ali, você nem percebe, né? É isso. E aí você fez a carne de lata, a linguiça, foi os A seus... linguiça que eu adotei era a linguiça que meu avô fazia e que meu pai fazia e que eu acompanhava quando eu era garoto, eu acompanhava meu pai na fazenda, aprendi com eles Uhum. e é a linguiça que eu ofereço hoje para as pessoas. Que ela não é, em termos de formulação, ela não é muito diferente das demais linguiças, mas na forma de fazer ela é. As linguiças, por serem industriais, hoje são feitas com carne moída. Sim. A minha linguiça é feita com carne cortada na faca, como a gente fazia na fazenda Na ponta antigamente. da faca, Na né? ponta da faca, Igual o povo cortava em fala, né? pedaços. Tanto é que minha linguiça não dá para ser colocada em tripa fina. Sim. Tá? Você tem que colocar ela numa tripa média, porque a carne é em pedaços. Assim como a gordura também é em pedaços. Então, Sim. as pessoas falam assim, mas você faz uma linguiça artesanal, a linguiça é cara. Não, é uma linguiça que vai carne e toucinho. Enquanto a linguiça industrial vai outros produtos que as pessoas não sabem, não veem, não identificam e que a legislação brasileira permite. Sim, tem isso, É né? permissiva para certas coisas. Tá? Então, a linguiça... Vou te dar um exemplo. Você compra uma linguiça churrasco. Toscana. Toscana ou perdigão, Uhum. churrasco. Sim. Maravilha, linda linguiça, R$19 o quilo. Aí você vai e coloca ela na churrasqueira. Bastante brasa, né, embaixo dela. O que acontece em 5 minutos depois? Estoura a tripa. Ela estoura e sai um jato d'água. É. Lá longe. Quando o cunhado furava antigamente a coisa, né? E espirrava Isso, dava aquele esguicho d'água. Uhum. Por que ela faz isso? Porque na massa dessa linguiça é colocado amido. Amido de milho ou de mandioca. Porque o amido é uma substância higrófila. Então você acrescenta água e ele absorve a água. A água não aparece na linguiça. Higrófilo, eu nunca nem tinha ouvido essa palavra. Você é cultura toda hora, Léo. E aí, como ele coloca 10 ou 15% de amido e de água, sim, certo? Ele consegue fazer uma linguiça 50% mais barata. E vende para as pessoas estão comprando amido, água e carne. Só que a hora que vai para o fogo... 100% carne... A hora que vai para o fogo... Que trem ferve.
que aquele trem ferve, que libera água, que a água cai fora, etc. e tal, você pesa uma linguiça dessa depois de pronta e pesa uma linguiça artesanal, você vai ver que a linguiça artesanal é mais barata. No final das No contas, final das contas, ela sai carne mais... mesmo, né? Carne mesmo e toucinho mesmo. É. Ponto. Nada de nitrito, Se nitrato. você pegar um bacon artesanal e um bacon industrial, a história é semelhante, Sim. só não tem aplicação de amido. Uhum. Tá? Mas o bacon industrial, ele recebe injeção A injeção ali, né? de temperos. Uhum. Então, ele é colocado para curar com um acúmulo de 20% de água dentro. Uma defumaçãozinha sem vergonha Uma ali. defumação de faz de conta, só para dar uma cor, né? e ele tem 20% de água. Na hora que você frita esse bacon, e frita um bacon Você compra artesanal, 1 quilo, sobra 300 gramas, né? sobra metade. É. Aí você fala assim, pô, mas seu bacon custa 2 vezes mais caro que o bacon industrial. Será, né? Na ponta do lápis ali. Na hora que você compra, é uma coisa. Eu quero saber depois de pronto. Pesa os dois e me conta. Tá? E não é só isso, né? A gente sabe que na indústria de carnes, a grande indústria de carnes, ela usa como resíduos que vão para dentro desses embutidos todos os resíduos que existem no corpo do animal. Raspa de osso, cartilagens que passam por máquinas muito fortes de moer, então desaparecem essas cartilagens. Mas está presente, né? Está presente. Medula, não sei o quê, vai tudo para dentro da linguiça. Tudo para dentro da linguiça. Não tem ideia, né? O povo não tem ideia. Do que é uma linguiça, do que é um presunto feito na indústria, né? O povo não tem ideia do que é chiclete. O povo não tem ideia do que é batom. Da onde é que vem a lanolina que faz o batom? Eu não sabia nem que batom tinha lanolina. Pois é. Se a pessoa for estudar de onde vem a lanolina, as mulheres param de passar batom. Parem de usar na boca. Sabe? E chiclete, então, se você for na fábrica de chiclete, é a mesma coisa. Salsicha, né? Salsicha. Então, assim, a gente que faz produtos artesanais e que tem um pouquinho de conhecimento dentro da tecnologia de produção de carnes, de produtos carnes, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que faz, porque a gente está lidando com a saúde das pessoas. Tá? E a gente sabe exatamente o que a gente está pondo no nosso produto, o que a gente está oferecendo para as pessoas. Você já comeu linguiça calabresa no mercado? Já. Já? Você já leu o rótulo da linguiça calabresa? Eu não tenho coragem, não. Se você lê... Eu prefiro... Tem coisa que a gente prefere não saber, né, Léo? Para não perder. Mas se você ler o rótulo da linguiça calabresa... Quando tem calabresa, porque agora é tipo calabresa, né? Isso, Piorou, o rótulo está escrito tipo calabresa. Não é uma linguiça calabresa, ela é tipo. E não é porque não veio da Calábria, não. Não, né? Porque tem aquela não. história do queijo, né? Que quando você faz o queijo tipo brie, você não pode colocar brie por causa do nome, toda uma história. Agora, nesses produtos aí, quando coloca tipo calabresa, tipo é aquele... calabresa é tipo, porque é só a cara, né? É só faz de conta. Tem um cheirinho da pimenta calabresa por fora e vai. Entendeu? E vai coisa nessas linguiças. Eu não como salsicha, eu não como presunto royal, eu ainda como. Sim. Mas essas outras coisas não me pegam. O presunto, você tem lá o seu presunto royal, né? E eu lembro que você me mostrou uma vez que é muito interessante, né? Assim, a questão de como que você consegue... Por que o presunto você consegue tirar uma fatia ali e ele é coisa... Porque ele é um trem só, né? Ele é uma peça única, única, o mesmo né? músculo. Não é o outro que é um monte de retalho misturado junto no prensado, não. Né? O presunto royal ele é feito do coxão mole suíno. É uma peça específica, é uma peça, né? É um músculo específico.
E aí você E aí faz o sai aquela presunto, maravilha que faz lá, aquela né? maravilha. É. Eu gosto muito dos seus produtos, mas assim, o que eu sou mais fã de todos é o Copa Lombo. Igual o seu lá, esse Copa Lombo seu é melhor que muita gente, viu? Sou obrigado a concordar com você. Nossa senhora, velho. Assim, eu acho que eu nunca nem... não tem nem como comparar, né? Porque assim, o bacon, assim, apesar de render e tudo, o sabor é parecido, a sua linguiça tem o seu tempero ali próprio e tudo, ela fica mais vermelhinha por dentro ali, mas ainda tem o coisa de linguiça. Agora, o Copa Lomba, eu não sei o que, que você arruma ali não, que, entendeu? Ali tem que ter algum segredo, É porque... claro que tem segredo. Porque, Léo, eu vou te falar, assim, é como se eu não conhecesse, antes de conhecer o que você faz, é como se eu nunca tivesse provado Copa Lobo na vida. Porque, assim, é totalmente diferente o sabor, a O sabor, textura. a textura, pelo processo e o tempo de cura que são diferentes. É. E o tempo de defumação e etc. E a defumação, ela tem as suas, né? Hoje tá muito difundido esse negócio de coisa defumada e tá, até por causa dessa, vamos dizer assim, ascensão do American Barbecue, que veio, o pessoal dos pit smoker e tal, que é bem bacana e tudo. Mas, assim, a defumação, tem ela quente, tem ela frio, tem todo um processo, né? E, Tem assim, vários processos que envolvem a defumação. Você tem defumação a quente, você tem defumação a frio. Essa indústria do American Barbecue trouxe também a defumação feita de forma química. É a defumação líquida ou em pó. sim, É a fumaça em pó ou fumaça líquida, que está fora do nosso métier. sim. Tá? A gente trabalha com defumação a frio ou a quente, dependendo da peça. E aí Ou tem do produto, temperatura do né? produto, tem Queijo, tem um lá, não, né? aí tem temperaturas diferentes que se usa para defumação, Uhum. assim como existem madeiras que proporcionam defumações diferentes. Você consegue impregnar a carne com nuances de sabores diferentes em função da origem da lenha, que dá origem à fumaça. Uhum. Tá? Então, sempre que você usa madeiras que têm maior densidade, vamos para o leigo entender, Uhum. madeira de lei. Sempre você usa madeira de lei para queima, ela produz uma fumaça Um mogno clara. da vida. Ela produz aroeira, Aroeira. mogno, Angico. angico, ela produz uma fumaça branca. Sim. É a fumaça ideal para defumação. Quando você defuma usando madeiras como eucalipto, pinos, etc., dá uma fumaça preta, escura, que tem muito resíduo na fumaça. Então ela impregna a carne, tá, com esses resíduos e traz. Alguns dizem, inclusive, que esses resíduos são cancerígenos. Ah, sim. Principalmente eucalipto. O povo não tem juízo, não. Às vezes pega... Pinos também. Eucalipto tratado, né? E tudo. Pinos é até pior um pouco. É. E aí Tá? tem as melhores, são as lenhas frutíferas, né? Algumas. Que elas entram na condição de madeiras de maior densidade, é o que eu estou Sim. falando. Se você pegar jabuticaba, pegar jabuticaba é laranja, nozes, são madeiras densas. Maçã, pêssego. Maçã, pera, são madeiras densas, madeiras duras. Sim. Então, elas têm uma fumaça mais clara Que depois de um e tempo tem fica alguns quase óleos transparente, essenciais que vão impregnar, vão sair nessa fumaça e vão Sim. impregnar a carne. Tá? Diferentemente das madeiras mais porosas, que produz a fumaça preta, que é indesejável para defumação. Tem defumados que você madeiras procura também aí que que são você não mais, consegue nem comer. vamos dizer assim, resinol, tipo, por exemplo, abacate, manga, essas coisas assim, também não Não presta, né? prestam porque não tem, elas são madeiras
como eu estou falando, mais porosas, são Fofa madeiras por dentro, né? porosa, fofa, É. certo? E acabam tendo mais resina, Uhum. resinosas. Tá? Então, elas são inconvenientes para queima. Você tem que buscar madeiras que têm maior densidade, que vão proporcionar fumaça clara, fumaça branca, que a gente chama. Sim. E aí depois, aí depois você de um vai- tempo de queima ali, ela vai até sumindo, né? Isso. Que é o pessoal chama de blue smoke aí, né? Exatamente. Você olha, tem só Só aquele... aquela fumacinha de leve. aquela vertigem, né? Igual quando você olha na beira da estrada, assim, você vê aquele trem assim. E aí você, temperatura, Uhum. você tem que ter para níveis de garantia de qualidade da sua carne para que você possa oferecer. Ela tem que ter um ponto em que a temperatura interna dela Uhum. tenha chegado pelo menos a 72 graus Celsius. A temperatura interna da peça. Lá no meizinho Lá dela. no meiozinho dela, o que vai me garantir que ela está livre de qualquer patógeno, porque ela passou por um processo de aquecimento e cocção interna, naquele ponto mais profundo dela. Uhum. Entendeu? Então, quando ela dá essa temperatura interna, ela está pronta para ser retirada do defumador e colocada para comercialização. E aí a cor ali dentro, né, muda tudo, né? E às vezes é muito puxado pro vermelho. Eu já cansei de ver o povo pegar a carne defumada, pegar um brisket que chegou a 93 ali por dentro, que é impossível a carne tá mal cozida ali, mal passada. Exatamente. E aí, por causa da coloração da defumação, o pessoal às vezes acha que a carne tá mal passada, né? Exatamente. Mas saibam que é a fumaça ali, né? A fumaça e o tempo de cocção dela. E o tempo de cocção que dá aquela aparência, né? Exatamente. A cozinha assim, a defumação ela é um dos processos mais antigos de conservação, inclusive, né? Isso. E a gente tem alguns processos de defumação que são pouco usuais por aqui e que os índios já faziam. Os indígenas brasileiros já faziam alguns. O moquém, né, por exemplo. O moquém é um exemplo. Mas se você for para o recôncavo baiano, por exemplo, tem a chamada carne de fumeiro. Já ouviu falar de carne de fumeiro? Sim. Carne de fumeiro é uma carne suína, Uhum. que é primeiro feita uma carne de sol e depois ela é colocada numa defumação extremamente fria, lá no alto da chaminé. Tá? Para você conseguir manter ela na defumação e desidratada pela salga e pelo sol. São dois processos. São dois processos na carne de fumeiro, para você fazer uma só. Pois é. Aí o cara vai comer e fala, nossa, tá caro, velho. Vai fazer você, velho. Ficar 2 dias ali, depois 5 dias mais ali, depois mais sei quantas horas, né? Isso aí é uma... De salga são 4 dias. Pois é. Então, depois para escorrer essa carne, depois para defumar, você fica com... Você tem um resultado aí que te dá aproveitamento de 40%, 50% da carne. Sim. E seu trabalho não vale nada? As 72 mil horas que você ficou ali, né, e tudo, né? E os anos que a gente gastou para aprender a fazer essas coisas todas. O tanto que você gastou de comida para você viver até ali, de água que você bebeu. Léo, e aí, você tem os produtos ali da Ceasa e tudo, mas hoje você tem a sua cozinha lá, né? O Ceasa ali vai uma vez por semana, no sábado, né? Teve a época da temporada aí da calçada do Léo, né? Que agora vai ter as temporadas dela. Mas aí você tem a sua cozinha, né? Que é onde você atende o pessoal do PJ, né? Isso. Então você conseguiu... Veja bem, PJ, não é JP, tá? Então. Pois você conseguiu ali introduzir o produto artesanal, né, de uma forma muito bacana nos restaurantes de Brasília,
né? Em Hoje alguns. você tem, assim, os que valorizam, os que realmente servem, né? Preocupam com o produto para entregar uma experiência bacana ali, né? A maioria são seus clientes, que são pessoas que entendem e valorizam o produto e tem, consequentemente, clientes no restaurante que entendem o produto dentro do cardápio ali, né? Isso foi uma Exatamente. vitória muito grande, né? Assim, E é uma vitória feita a duras penas, viu, é, JP? Porque a gente tem que fazer esse trabalho de convencimento do dono do restaurante, primeiro, para ter um produto mais caro como uhum, ingrediente. Em segundo, você tem que trazer a consciência do consumidor que vai consumir aquele produto. Tá? Você tem que trazer um nível de esclarecimento para essas pessoas. As pessoas têm que ter essa referência, sim. sabe? Ah, quando eu mexi com restaurante lá, quando nós paramos de mexer com restaurante, uma das dificuldades que tínhamos aqui na região, tá? Era a falta que tínhamos de uma frequência que nos permitisse usar produtos do Cerrado no nosso cardápio. Tá? Então, eu, com a minha experiência de dono de restaurante, eu sentia essa necessidade. Quando eu fui para o outro lado, para a produção, eu Uhum. me preocupei em poder oferecer Uma constância, né? uma constância, uma permanência e uma Sim. disponibilidade do produto para que o restaurante pudesse fazer uso na medida que houvesse necessidade. Hoje nós temos restaurantes de Brasília que têm a carne de lata do Léo Amu no cardápio, Sim. tá? E que recebem periodicamente esse produto. É, porque por mais que o dono de restaurante tenha vontade, às vezes, de servir um produto artesanal, era isso que acontecia, né? Ele chegava lá no pequeno produtor Até e hoje falava assim, acontece. eu quero 60 quilos disso aqui. Ele fala, velho, eu não Não consigo tem, eu tenho um, produzir. tem dois, É, exatamente. né? Te dou um exemplo, mangarito. Você conhece mangarito? Não. Mangarito é uma batatinha que se produz aqui na região do Cerrado e que quase foi extinta. E que um produtor resolveu resgatar, um pequeno agricultor. Uhum. O Dom Francisco, inclusive, fez questão de puxar a fila das pessoas que estavam valorizando o mangarito. Eu fiz um prato à base de mangarito, colocamos a receita num livro que nós lançamos e tal, era muito legal. Certo? Por que os demais restaurantes não colocaram mangarito? Não tem mangarito. Dom Francisco tem, porque ele compra numa Toda a produção quantidade, do uma homem. produção do cara e guarda na câmara frigorífica. E vai usando de vez em quando. Então ele tem mangarito. Aí se você quiser fazer alguma Mas se coisa, você você tem que quiser, pedir pro Francisco. não, ou de ir na Ceasa, Né? encomendar para o cara, ele Um leva pouquinho dali, 15 um dias, um pouquinho dali. daqui, 2 quilos dali, né? Você tem um pouquinho de mangarito na mão. No final das contas do lápis ali pro restaurante vai sair caríssimo, o cara vai ter que cobrar mais ainda. Até porque ele não vai ter sempre. Sim. Então ele não pode nem pôr no cardápio. Não é uma coisa sazonal que a gente tá falando, né? Ah, esse Não, aqui não. é época, não sei o quê. Não, não é falta, não é de época, é uma é. coisa que não tem produção E o suficiente. cara não consegue produzir ao ponto de ter uma produção de Isso. de um restaurante grande, por exemplo, né? Tá? Então, você conhece a araruta? Não, Nunca ouviu falar de araruta? não. Jura que você nunca ouviu falar de Juro. araruta? Pois é. Bom, Só se tem outro nome. não, o nome é araruta. É? Ah, eu ia lembrar. É uma raiz que é da família do gengibre, Sim. tá? Mas não tem nada do sabor do gengibre, é da mesma família apenas, mas é uma raiz muito rica em fugiu o nome agora. Esquenta não, que na hora que você falar, nós vai cortar aqui Tá, e aí vai voltar, ninguém vai saber que você esqueceu. Tá.
Mas, Enfim. amido. Sim. É uma raiz muito rica em amido. E antigamente se usava farinha de araruta, que era amido de araruta, Uhum. para fazer biscoito, produzir tudo. Com o tempo, Foi começaram a fazer amido de mudar os mandioca, três. amido de milho, amido não sei do que, araruta caiu no esquecimento e ninguém mais produz araruta. Aí apareceram uns agricultores aí produzindo araruta. O que eles têm em mãos de araruta Deu briga, né? não dá suficiente para atender dois clientes. Sim. Então você não pode Ou você voltar. faz um negócio muito pequenininho ali para você servir poucas quantidades e acabou que não seja o seu ramo principal, Isso. ou senão não tem jeito, né? Tá? Então, o grande problema hoje dos donos de restaurante que trabalham com valorização da produção local, quando fala, temos que produzir, valorizar o cerrado, etc. e tal. Uhum. Tem que valorizar o cerrado, mas se o cerrado não produzir suficiente, ninguém vai conseguir fazer ele se valorizar. Sim, Você conhece uma fruta chamada bacupari? conheço. Ótimo. Todo mundo conhece bacupari do cerrado, Uhum. certo? Bacupari é uma delícia. É bom mesmo. Você já viu alguém vender bacupari? Não, Por quê? deve ser por causa disso, né? Mangostão todo mundo conhece. É a mesma fruta, só que uma produzida lá Eu tenho um na Ásia e amigo- outra aqui. eu tenho um amigo meu em Pirinópolis que tem um pé em casa, assim. Eu tenho. É pouca coisa, né? Você vai lá, Tá, né? o que eu quero dizer é isso. O mangostão é uma fruta asiática que caiu no gosto brasileiro e tal, e é um bacupari melhorado. Sim. É primo, né? É primo. Mas está aí nas prateleiras, caríssimo, etc. O bacupari não está na prateleira por quê? Porque ninguém Entendeu? pegou o boi pelo chifre ali e falou, vamos produzir, Não, né? é porque as pessoas não... queremos valorizar o cerrado, mas quer valorizar o cerrado com baunilha do cerrado, quer valorizar o cerrado Cajuzinho, com cajuzinho do cerrado, com cagaita e com mangaba. O resto não interessa. barulho e acabou, né? Barulho e acabou. Ué, o cerrado não é só 5 produtos. Sim. O Gil veio aqui, ele falou muito disso, né? Ele falou que é uma luta, né? Assim, para você conseguir valorizar, igual você falou, mas não só valorizar, mas como, assim, criar uma cadeia ali, né? Entre produtor, restaurante, Exatamente. consumidor também, para o Consumidor consumidor também. ser educado ao ponto de, né, de valorizar o produto, né, contribuir ali, de sentar no restaurante e pedir aquele prato e também consumir, né? Porque senão o ciclo não fecha, né, Léo? Isso. Uma outra frutinha do cerrado que é uma delícia, gabiroba. Sim. Gabiroba, nós estamos na época dela agora, época de gabiroba. Uma delícia, gabiroba, etc. e tal, tarará, parará. Todo mundo que já brincou no cerrado já comeu gabiroba. Você já comeu um filé com molho de gabiroba? Nunca na vida. Mas deve ficar bom, viu? Eu já fiz, mas Eu eu penso, fiz né? pra gente brincar e a hora que você quer um segundo prato, você não existe ninguém produzindo gabiroba. E você tá fazendo alguma coisa lá na fazenda desses trem, assim, a larga escala, assim, já nessa pretensão de ressuscitar alguma coisa ou De não? ressuscitar, não, mas eu tenho um plantio de jabuticaba. Sim. Eu tenho uma quantidade de pés de jabuticaba bastante razoável e quero aumentar mais a quantidade de jabuticaba. A jabuticaba é uma E fruta a muito época boa é versátil. agora, né? Não, Tô achando que eu vou dar uma... está plantado lá, já fomos lá semana passada Então, para colher. tô precisando dar uma volta lá, porque trem bom é chupar jabuticaba. Eu levei o Gil comigo, É, o Gil teve cada lá. bitela, né? Muita jabuticaba e muito boa. E aí eu faço uma geleia de jabuticaba que dura o ano inteiro, eu faço um barbecue de jabuticaba. Quer dizer, aí junta a minha condição de produtor com a minha condição de cozinheiro e eu começo então a incrementar a minha produção com molho
molhos ou com geleias, etc., que tenham uma característica minha, que seja eu só que estou fazendo. Uns docinhos uma- bons que você um sabe docinho, fazer. exatamente. Aquele limãozinho lá, eu tô... Docinho de Que limão. da casquinha lá, aquele limão bolinha, aquele lá deu briga lá em casa. É O dia que isso. eu cheguei com aquele potinho lá em casa, cada um catou um palito e o negócio foi... Mas você pode passar lá no Mercado Malunga que tem, né? vai lá que lá agora tem. Então, agora tem, eu acho que foi na época que você inaugurou a calçada, você tinha feito poucos, lembra? Isso, eu lembro. Aí eu lembro que você deu um para cada um e falou, ó, não tem mais, não tá na época, então assim, vocês cuidam bem desse aqui. Abriu um lá na mesa, lá não durou 5 minutos. Exatamente. Né? Lá em casa, o povo lá em casa é de Araguari, né, de Minas. Então assim, é no caminho, né, ali de Catalão para frente Catalão ali pra e frente tudo, um pouquinho. né? Então assim, na hora que eu cheguei com esse limãozinho lá, né, tinha muitos anos, né? Então minha tia já catou um palito, minha avó já falou, ó, se não sobrar 2 pro fulano de tal que vai vir, já começou a fazer reserva do doce. Né? Eu sei que tem uns produtos seus que de vez em quando dá umas confusão, né, Léo? Pois é, a ideia primeiro, com a vinda da internet, acabaram-se as reservas de mercado. Sim. Ninguém é mais dono de nada. Todo mundo sabe tudo, todo mundo tem dúvida, entra na internet, descobre sobre tudo. Uma coisa é você descobrir como é que faz um doce de limão, da casca do limãozinho galego. Outra coisa é você pôr a mão na massa e fazer o doce de limãozinho galego. Sim. Entendeu? Uma coisa é você descobrir o que é carne de lata, outra coisa é você pôr a mão no tacho e fazer carne de lata. Então, eu prefiro, eu fiz a opção, tá, de me colocar no mercado apresentando alguns produtos. A grande maioria as pessoas copiam, ou as pessoas fazem semelhante. Mas alguns as pessoas não conseguem copiar. Alguns são, como você falou, a Copa Lombo que eu tenho, é só eu que tenho. O pastrame de barriga de porco, Nossa Senhora. só eu que faço um pastrame de barriga de porco. Aquele... Então, assim, eu tenho algumas coisas que são tradicionais e outras são criação própria. As que são criação própria, esses são da gente, né, mesmo. E aí, assim, falar é muito bom, mas quem quiser saber mesmo, na verdade, vai ter que ir lá no Ceasa comer, né? Ou se não, encomendar. Vai lá na cozinha, vai lá na minha fábrica, na 505 Sul, está aberta para receber quem quiser, a qualquer momento. Isso. E a nossa casa é aberta para os amigos. É isso. Então, ó, para quem não sabe, tá aqui, caiu de paraquedas aqui no nosso podcast aqui, né? Saiba que todo sábado, a partir das 4 da manhã, tá chegando o seu Léo Amu lá com a sua equipe lá e montando lá o cantinho dele. Tem a cozinha também, sei que tem restaurante, sei que vai fazer às vezes até uma festa, um evento, quer servir um negócio diferente, né? Já pode seguir o Léo lá nas redes sociais, @LéoAmu, né? Isso. E tem as temporadas também do Chapa e Chopp. Temporada de Chapa e Chopp, tem Chapa e Chopp em casa. Fora os eventos que você sempre está aí, né? Safra do Cerrado, Taguatinga Shopping, aquele do agro lá, Roupa Capital. Então, todo mundo tem muita oportunidade de experimentar as delícias, e não só o sabor, mas também a história, a essência e a prosa que não pode faltar, né, Léo? Eu acho que é isso, sabe? Você definiu bem. Experimentar os sabores, você experimenta em vários lugares. Agora, experimentar a prosa... não tem Só quem chega perto. Quem chega perto que vê como é que é. Gente, é isso. A gente, né, tá com o tempo estourado aqui, mas assim, foi uma aula, né? Foi um prazer. Esse dedo de prosa, de vez em quando a gente faz entrevista, de vez em quando a gente faz uns programas aqui, mas hoje foi um dedinho de prosa aqui sobre muita coisa bacana. Queria te agradecer, Léo, mais uma vez, né? A gente já deixou suas redes sociais aí. Eu queria te
te deixar o microfone aberto aí para suas palavras finais. Palavras finais, gente. Muito obrigado. Prazer imenso estar com você aqui, JP. Nós somos amigos, somos parceiros. É isso. O espaço que eu tenho aberto aqui, você tem aberto lá. Sempre quiser, a casa é de vocês. E de quem está nos ouvindo, se quiser, apareça para um dedinho de prosa, leva uma receita para a gente trocar, venha buscar uma receita nova, venha com a história da família, tudo isso compõe. Esse é o tempero, né? Esse é o tempero. É isso. Gente, então é isso. Esse foi mais um rolê e receita hoje com um dedinho de prosa aqui com meu amigo Léo Amu. Não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para vocês verem mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui, espero vocês até o próximo programa. Um abraço. Esse foi o Rolê e Receita. Valeu!